Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alince Podcast. Hoje, o nosso assunto ele tá muito criativo. Deixa eu te perguntar aqui. Você acredita que a criatividade é para todos? Para falar sobre isso, eu trouxe aqui a criativa Alana Alves, que vai contar se a criatividade é para todos, se você tá aí com repertório ou não. Será que é para mim? Será que é para você? Vamos entender um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto que é mais profundo do que você imagina? Então, tenho aqui a Alana Alves. Seja muito bem-vinda, Alana, ao Alince Podcast. Oi, Fabi, muito obrigada por esse convite, obrigada por estar aqui. Oi, pessoal que está aí do outro lado. Sou muito grata por esse momento para poder falar um pouquinho do que eu amo, que é a criatividade. Então, já vou começar com essa pergunta de: é para todo mundo? Nós somos criativos? Nós somos. A nossa essência é criativa. Se nós voltarmos lá atrás, já em Gênesis, quem que nós somos? Imagem e semelhança do Criador. Nós somos criativos. Não é a possibilidade de, será que eu sou? Será que eu não sou? Não, nós já somos. O que muitas vezes a gente faz é anular essa criatividade ou nos conformar com a zona de conforto de, não, fulano é mais criativo que eu. Não, fulano faz mais coisa que eu. Eu não uso colorido, então eu não sou criativa. Eu não sou artista, então eu não sou criativa. Mas olha, quem mexe com dados é criativo, quem é engenheiro é criativo, quem está nas artes é criativo, quem é de exatas é criativo. Porque a criatividade não está só no mundo das artes. Está em entender que nós podemos criar, que nós somos livres para isso. E que quando a gente reconhece a nossa identidade em Jesus, quando a gente reconhece quem nós somos, exalar isso é muito mais natural. Porque a gente sabe que, na verdade, nós viemos dele. E é aí que mora a criatividade. A criatividade mora em entender que nós temos uma identidade e que nós exalamos a nossa identidade através da criatividade. Uau! Ela já começou profunda, hein? Mas, Alana, antes da gente falar mais sobre criatividade, sobre algo que você trouxe aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre a comparação, e talvez a comparação, ela bloqueie a criatividade, eu quero que você se apresente. Antes do que você faz, fale pra mim. Quem é você? Fabi, que pergunta. Quem é você? A gente tem uma mania, né? De, eu tenho isso, eu sou aquilo. Mas, na verdade, eu sou uma menina que está aprendendo a ser mulher. Mas que decidiu que, independente da temporada, nunca vai esquecer da menina. Porque é a menina que faz a Alana criativa. Então, é essa pessoa que se permite, que permite viver novas experiências, que se permite viver. A gente só tem um agora para viver. Então, eu acredito plenamente, que se a gente aproveitar o agora, a gente entendeu o que é viver. E se a gente puder exalar mais desse amor, a gente entendeu o que é viver. Então, a Alana é esse misto da menina que está aprendendo a ser mulher, que se desafia, que cai, que erra, que aprende, que levanta, que quando tem um desafio, não fala assim, não vou conseguir, não. Eu posso até sentir medo, mas eu vou, porque eu preciso ir, porque eu preciso caminhar. Então, a Alana é esse misto da menina que, por vezes, é aventureira, mas que também ama seu momento em casa, que ama estar aos pés do Senhor, que ama falar de Jesus e que ama ser colorida. Então, é todo esse universo. É quem a Alana é. Maravilha, Alana. Ai, que lindeza. Que lindeza ouvir você falar. Alana, você falou sobre o agora. E agora é presença, né? É estar presente. É uma filosofia que eu levei na minha vida inteira, da contrologia, que a contrologia é estar presente, concentrado e não distraído. Então, quando a gente está presente, concentrado, não distraído, a gente evita que as distrações, elas nos confundam no meio do trajeto. Em algum momento na sua vida, você já esteve confusa? Com alguma distração? Você sempre teve essa certeza de quem você era? Conta pra nós. Uau, que profundo. Eu sempre tive certeza de quem eu sou. Eu nunca duvidei. Nunca duvidei. A Alana, sim, é criativa. Sim, eu vou conseguir. Sim, eu tenho capacidade para, não só potencial, mas eu tenho capacidade para fazer. E o que eu não tenho capacidade também, ou a gente reinventa. Mas sim, eu já estive perdida. Eu já entrei em um lugar e falei, o que eu tô fazendo aqui? Tô ali naquele caminho, mas eu tô no caminho certo, mas ainda ali tô perdida. E o que aconteceu? Só que algo que eu sempre gosto de fazer é voltar. Voltar para esse lugar de se olhar, de se observar, de ver o que tá certo, de ver o que tá errado, do que podia melhorar. Porque se eu não olhar para mim, eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber o que tá errado, eu nunca vou saber me conhecer.
E uma coisa também nesse processo que eu descobri muito, porque assim, eu fui diagnosticada com diabetes em 2008. E esse processo, ele é um processo de descoberta. E aí eu tava até compartilhando sobre isso no Instagram, e muita gente não sabe. Só que para que eu entendesse que existe sim uma Alana que precisa se cuidar, que existe sim uma Alana que tem algo que precisa de mais cuidados durante o dia, eu precisava me conhecer. Porque cada pessoa é diferente. Então, se eu tenho essa particularidade, eu tenho que aprender a me conhecer. Para aprender quais são os meus limites, para aprender aonde eu posso errar, para aprender o que eu posso fazer. Porque, mas isso você assim, ainda assim pode tudo? Posso. Mas para eu entender que eu posso tudo, eu também tenho que entender aquilo que eu preciso de mais um olhar crítico para. E não só ir nas inconsequências. Então, foi aí também que eu me olhei com um pouco mais de cuidado e que eu fui me conhecendo. Então, também ter um diagnóstico para mim foi muito importante para eu me conhecer um pouco mais. Por isso que eu sempre falo, Alana, você se conhece? Eu me conheço. Alana, você se perde? Eu me perco, mas eu também sempre volto para mim. Uau! Alana, você está falando aqui, né, sobre processos e sobre criatividade. Eu não sei se você conhece um livro que eu acredito que vale a pena você ler, caso você não conheça, que se chama A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Ela é a mesma autora do Comer, Rezar e Amar? A mesma. E ela fala sobre exatamente o processo de criação, que é a partir do momento que você tem uma ideia. Só que ela fala algo muito engraçado. Ela fala assim, que quando a ideia surge, ou seja, quando você cria, né, vem algo ali para que você crie, que você execute, porque na verdade o criar é o executar, né? Antes você tem uma ideia. Ela fala que no exato momento, quando surge essa ideia, surge o medo. É como se eles fossem irmãos gêmeos, eles nascem praticamente no mesmo momento. Então, traz pra gente aqui um pouquinho o quanto o medo ele pode impedir as pessoas. Porque, gente, eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas aí já conhecem a Alana, outras ainda não. A Alana, ela trabalha com moda, ela é voz de muitas marcas. Então, a Alana, ela traz esse lado, ela ativa, na verdade, esse lado criativo. Então, o quanto você traz aqui pra gente um pouquinho sobre esse processo. A gente já vai falar sobre processos, né? Que tá muito aliançado com as suas consultorias, que a gente também vai falar sobre isso. Então, o quanto o medo, você percebe que o medo, ele bloqueia esse processo de criação, porque o medo, ele faz parte da nossa vida, é natural que tenhamos, porém, quem toma a decisão de agir consciente ou não, ou emocionalmente, vai ser você. O medo paralisa a maior parte das pessoas. Ele já esteve presente na sua vida? Essa é a pergunta número 1. A segunda é, o quanto você percebe nos seus clientes, nas pessoas que fazem essa consultoria com você, que o medo, ele vem ali num primeiro degrau, e aí, de repente, você vai com as ferramentas certas conduzindo para a ação. Então, traz pra gente sobre o medo aí. Fabi, eu já tive medo, mas eu nunca deixei esse medo me parar. E esse medo, na verdade, não foi um medo de começar. Olha que loucura. Eu sempre falo que se a gente esperar o momento certo, a gente não começa. Se você que está aí do outro lado esperar o celular certo para começar a gravar um story, se você for esperar a luz ideal para gravar um conteúdo, se você for esperar o roteiro certo, o dia certo, o horário certo para postar, esse certo que só existe na nossa cabeça, nunca vai chegar, porque sempre vai faltar a roupa ideal, sempre vai faltar a luz ideal, sempre vai faltar o cenário ideal, sempre vai faltar o contexto ideal. E aí a gente nunca começa e barra. Então, assim, o medo, eu já senti, sim, um medo, só que eu nunca permiti que esse medo fosse maior do que aquilo que eu preciso levar para o mundo. E isso é tão forte, porque, por exemplo, esse momento que a gente tem de criatividade, ele é um momento, assim, que vem aquela ideia tola. A gente vai chamar de ideia tola aqui, aquele momento. Você fala, não, cara, não vou fazer isso aqui, porque, nossa, que bobeira. Só que aí essa ideia que você tá chamando de boba é uma ideia que ela já subiu, assim, 5 degraus. Aí você barra ela, porque você tá com medo de fazer ela, porque ela é muito boba. Na próxima vez, sabe o que vai acontecer? A ideia vai vir de novo. Só que aí lá no 4º degrau, você vai podar ela. Aí quando vier de novo, lá no 3º degrau, você vai podar. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais essa ideia divertida de sonhar e de ir longe. Hoje, antes de vir pra cá, eu tomei uma consciência que eu fiquei muito chocada. Que a criatividade, ela é uma amante do erro. Uau! Por quê? Porque a criatividade, ela trata o erro como lugar da diversão. Porque é onde vai permitir ela ser mais criativa ainda.
Então, por exemplo, tive uma ideia bizarra, vou fazer essa ideia acontecer. Na nossa cabeça, a gente voa, a gente se teletransporta, a gente pode tudo na nossa cabeça. E no real não é assim. Então, às vezes a gente tem uma ideia e vai trazer isso pro real e a gente não vai conseguir executar de tal forma. Só que a criatividade faz o quê? Que na hora que a execução não tá vindo daquela mesma forma, é esse lugar, essa criatividade que vai te falar, não é esse caminho. Bora tentar de outras formas. Porque a criatividade, ela é como se fosse uma árvore cheia de ramos. E ela vai se ramificando. E é aí que acontece essa plenitude de ser criativo. Porque você pode ir para diversos lugares. Com o mesmo ponto de partida. A criatividade gera a gente para caminhos e lugares totalmente diferentes. Esse é o poder da criatividade. A criatividade brinca com o erro, a criatividade brinca com o medo, a criatividade brinca com a liberdade e a criatividade te dá esse fôlego de vida. E é exatamente essa transformação de se conhecer, de se expor, de se permitir ser criativo que eu levo para os meus clientes e para os lugares que eu visito. Você já teve alguma objeção, assim, de você trazer uma ideia ou o cliente ter uma ideia que você olha, como você já é uma pessoa que tem esse desbloqueio nessa área, a pessoa até tem uma vergonha de te contar o projeto, aquele sonho, aquela ideia que surgiu, porque ela teme o ridículo, né? Então, tem uma frase... Gente, eu não sei de quem é. Então, se vocês souberem de quem é, coloca aí embaixo. Se você souber, me conte. Ele fala assim, quem teme o ridículo, ele não vive o extraordinário. Então, se você teme expor a sua ideia, isso em algum momento vai te paralisar, porque você vai ter distrações. Isso é fato, né? Então, se você não acreditar, a primeira pessoa que precisa olhar, acreditar, né? E ser o principal patrocinador tem que ser você mesmo. Senão, outras distrações que parecerão ser mais importantes, elas vão aparecer no meio do caminho. Então, o quanto, Alana, você trabalha essas objeções com seus clientes ou até mesmo eles criam as próprias objeções em ideias que, se executadas, elas vão ser extraordinárias. Então, conta um pouquinho para mim. E eu tenho uma pergunta capciosa para você. Fabi, se prepara. É um envolvimento, na verdade. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente quer chegar no cliente e falar assim, é esse vídeo, faça assim, é dessa forma. O que eu faço? Eu escuto, eu entendo muitas vezes que o cliente não quer aparecer, eu entendo muitas vezes que ele não quer dar a cara a tapa. E existe algo, por exemplo, se a gente for pensar nos grandes players, e aí a gente vai sair um pouco da realidade, que seria um João Adib da vida da CIMED, uma Virgínia aí da WePink, eles precisam colocar a cara a tapa? Não precisam. Mas a marca pessoal deles é muito mais forte. Então, quando eu chego em um cliente que não quer gravar, que não quer fazer, eu não vou dar esse exemplo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele para mais perto da câmera, para que ele entenda. E assim, todas as vezes que eu converso com esse cliente, que não é um encontro, 2 encontros, são vários encontros, que eu entenda quem ele é e eu vou trazendo a câmera para ele, para ter intimidade com o celular, intimidade com o digital. Quando a gente faz um vídeo, que ele ou ela aparecem, e aí, assim, dá muito mais repercussão, eles entendem que, na verdade, precisava deles. Porque quem está seguindo uma marca, quem está seguindo uma empresa, na verdade, também quer saber quem é o lado humano por trás disso. Então, não é do dia para a noite, é uma construção, mas é trazer esse cliente mais para perto. E aí, o que acontece é que tem vezes que esses clientes também vêm com uma ideia, a gente precisa estruturar ela. Só que ao longo do período, eles vão ganhando essa confiança, a gente vai ganhando intimidade, e o que era para ser uma gravação profissional se torna um momento de diversão, de descontração, que a gente vai, inclusive, criando junto. Aquele que consegue roteirizar e querer só seguir aquele roteiro e tal, ele acaba se engessando. E aí eu permito também que a gente faça junto e que descubra um pouco do mundo dos dois. É assim que dá para exalar essa criatividade. Mas tem objeções. Diversas vezes eu já troquei parte do roteiro. Mas isso é uma permissividade também do lado criativo. De entender as próprias limitações de quem está do outro lado e das próprias expectativas de quem está do outro lado. Uau! Mais algo que conecta, assim, com princípios que eu carrego tanto nas mentorias quanto na minha vida. Flexibilidade. Quando você tem um corpo rígido ou uma mente rígida, você rompe facilmente.
E isso, assim também é com a mente da gente, e isso reflete nos nossos resultados. A flexibilidade, ela vai fazer com que você permita e aceite que o erro ele é natural e ele faz parte do processo. Né? Então, a gente precisa ter a ousadia e a coragem de enfrentar os processos e tudo que vem, bom ou ruim. Né? Então, as coisas que a gente acha que são ruins, hoje eu não encaro o problema como um problema, mas como um lapidar para o próximo nível. Se você quiser avançar para o próximo nível, existem novas mesas, novos aprendizados, e a gente fica meio destrambelhado, né? Para aprender algo novo. E isso é natural em tudo. Alana, traz para mim um pouquinho a pergunta que não quer calar. Aquela que eu te falei que eu ia fazer. O que já te parou? O que já me parou? Você enfrentou muitas objeções ali no decorrer da sua jornada como consultora, como voz ali de grandes marcas. É uma pessoa que fala sobre moda de forma criativa, que a gente também vai falar sobre isso, e vocês vão entender esse lado da Alana. Você fala sobre gastronomia, que a gente fica impactado. Então, traz para mim um pouquinho o que já te parou. E se algo já te parou na sua vida? A única coisa que me parou foi quando o Espírito Santo falou: filha, não é mais por ali. Encerra esse ciclo. Só, não tem outro. Se Deus falar assim, eu posso estar com a porta aberta. E isso já aconteceu. Ano passado eu recebi uma proposta muito boa. Fábio, uma proposta que eu falei, meu Deus, como eu orei por isso. E eu estava muito agitada e eu queria muito aquilo. E aí a única coisa que poderia parar tudo isso seria se eu entendesse que não fazia parte do meu propósito. E o bizarro disso tudo é que na minha consciência fazia parte do meu propósito. Então o Senhor falou nitidamente ao meu coração: você não vai perguntar pra mim se é o certo? Uau. E aí o Senhor, parece certo. Ele falou, mas não é o certo. Uau. Então eu não continuei. A única coisa que me parou: hospital não me parou, doença não me parou, um diagnóstico não me parou, uma tristeza não me parou, um relacionamento bizarro não me parou. Não parou. E não vai parar, porque se eu me condiciono a isso, eu anulo tudo que o Senhor tem para entregar. Então, eu tenho a consciência de transbordo. Então, eu preciso transbordar. É por isso que só vai parar o dia que o Senhor falar: minha filha, você cumpriu, chega, bora pro próximo. Tanto que, quando eu falo essa ideia de que eu me perdi, um dia eu estava sentada, olhei no Instagram, desci o feed e falei assim: Senhor, tá errado, né? Isso aqui tá errado. Senhor, sim. Eu falei: então, Pai, me dê forças pra gente mudar a rota. E a gente mudou a rota. Uau. E precisa ter coragem, primeiro, para obedecer. Porque, às vezes, a gente escuta uma voz e, na verdade, não é a voz do Espírito Santo. Ela é a voz do nosso subconsciente, das emoções, daquilo que a gente deseja tanto. E, às vezes, tem propostas que desviam do propósito. E, para isso, a gente tem que estar muito ciente e muito conectado e alinhado com a mente de Deus. É uma oração que eu tenho feito muito, Alana. Que Deus, ele me alinhe e me conecte, que o Espírito Santo me conduza para que a minha mente, ela esteja alinhada à mente de Deus. E eu vejo cada dia que passa, ele vem conduzindo. Eu acredito que tem sido com você também, né? Desde que eu te conheci, eu venho te acompanhando. A gente teve algumas conexões, alguns encontros que somam muito, onde eu aprendo bastante. E é sobre isso, é sobre a gente estar muito mais esvaziado, né, de si, muito menos de si e mais cheio de Deus. Você falou de transbordo, e para você transbordar, você tem que estar cheio. E cheio do quê? Então, às vezes, a gente está cheio de Deus, cheio de si e vazio de Deus. Então, precisa ser o contrário. E precisa ter coragem. Nesses dias, eu não me lembro, você deve saber onde está, mas eu não consigo lembrar. Eu não sei se foi 1º ou 2º Timóteo. Ele fala assim, e ali me marcou. Deus, ele nos deu um espírito de amor, um poder, amor e uma mente sã. Então, para que a gente experiencie isso, né? Esse poder, gente, vocês têm noção? A gente está falando de criatividade. Criatividade é poder. Então, já é colocado, determinado e já está escrito que ele derramou poder em nós. O quanto você está disposto a traçar um caminho e trilhar esse caminho de obediência. E, às vezes, a obediência é falar não para a sua vontade, é negar a si mesma, né? E aí a gente precisa lembrar, ele me derramou poder, amor e uma mente sã. Só que a nossa mente sã é uma mente só que vai estar sã se a gente estiver alinhado com o reino, né? Então, é ser a voz do reino aqui, né? O quanto, de fato, a gente tem sido, né? Vamos falar um pouquinho sobre processos? Vamos. Né? Então, traz um pouquinho essa trajetória. Você é super jovem, Alana. Conta pra gente a idade que você tem. Você é muito jovem.
né? Você tem receio de falar, eu tenho tantos anos. Eu parei nos 35, faz muito tempo. Mas... Fabi, você acredita que eu tenho pra mim, que eu nunca vou ter, que eu sempre vou querer falar? Eu amo tanto essa ideia de, nossa, vivi. Inclusive, eu tenho algo com idade, que é o seguinte... Quando eu tinha uns 16 anos ou menos, um médico falou pra minha mãe que eu não passaria dos 20. Meu Deus. Eu tenho 25. Uhum. Então, assim, eu acredito que sempre eu vou ter muito orgulho de dizer, eu tenho 25, eu tenho 26, eu tenho 50, eu tenho 100, porque, meu Deus, isso já é um milagre, né? Sim. Então, assim, essa ideia de processos, eu sempre entendi que cada processo na minha vida tinha um porquê, tinha um motivo para acontecer. Então, desde muito pequena, minha mãe trabalhou em mim muito dessa criatividade. Inclusive, minha mãe tem uma escola infantil criativa. Uau! Por conta de mim, lá na nossa cidade. E a gente sempre alimentou muito isso. Então, eu queria fazer curso de bolo, eu fiz curso de decoração de bolo. Eu quis fazer curso do negócio de fazer pontinho, fiz. Curso de flor de sabonete, fiz. Quis fazer feira muito nova, fiz. E era um negócio assim, a Alana quer, então vamos deixar ela viver e experimentar isso e despertar isso nela. Então, foi muito livre. Então, cada processo de... quero fazer um curso diferente. Eu fazia aquele curso diferente. Na escola, a gente fazia um jornalzinho. Gente, eu levei o pessoal pro meio de um canavial, Fabi. Eu tinha uns 13 anos pra gente gravar. Eu coloquei uma amiga minha de princesa. E aí, eu escovava os cabelos dela. Então, assim, a gente tinha uns 12 anos, Fabi. Eu fazia essas coisas. De levar o pessoal pro meio do mato. De pintar todo mundo. Então, assim, sempre foi muito livre, muito criativo. Mas onde que cada processo começa? Se conhecer, expor isso pro mundo. Então... exalar tudo isso, né? Eu gosto de Efésios 2:10, né? Que vai dizer que nós somos feitura de Deus. E, na verdade, o original é poema. Nós somos poema de Deus. Então, deixa esse poema, essa narrativa do Senhor vir para fora. Então, esses processos foram uma construção. Desde criança, muito alimentada esse lado criativo. Na adolescência, muito livro, muito repertório. Muito de tudo que eu queria poder experimentar. E todo esse conjunto de vários processos diferentes fez a Alana que ela é hoje. Uau, Alana, que incrível. Onde é que deu esse clique em você, assim, para despertar sobre a grandiosidade do digital? Que em algum momento você observava, você era consumidora e você passou de ser a consumidora para a pessoa que produz e está ali ajudando outras pessoas e conduzindo outras pessoas também. Então, quando foi o start? Você consegue lembrar? Eu acredito que foi em 2020 ou 2021, algo assim. Porque eu via muito do pessoal produzindo e eu sempre fui muito nerd da sala. Então, as pessoas conheciam muito esse lado. Gente, eu tenho esse lado ainda, mas assim, é um lado que as pessoas só conheciam ele. Então, é a menina que tirava 9 e chorava. Então, assim, conheciam esse lado. As coisas mudaram no ensino médio, na faculdade, mas enfim. Só conheciam esse lado. Eu falei, existe mais, Alana, existe mais coisas para mostrar. Então, na Bela da Verdade, o digital surgiu na minha vida como um hobby para que eu mostrasse a Alana diferente da que todo mundo estava acostumado. Uma Alana que ouve K-pop, uma Alana que gostava de assistir umas séries diferentes, uma Alana que lia romance de época. Era esse o lugar. Então, o digital surgiu para mim como um hobby, mas com um hobby, com uma meta e com uma ação. Que era, toda sexta-feira teria vídeo. Isso eu levo até hoje pra mim. Da constância nasce a excelência. Então, toda sexta-feira teria vídeo. Já fiz vídeo passando mal. Já fiz vídeo que falei, hoje não vai ter vídeo. Aí no meu coração era, e a meta que você colocou? Você vai zerar ela hoje? Não vou zerar ela hoje, vou continuar. Então, surgiu muito pra despertar essa Alana. Mostrar esse outro lado. Só que o que aconteceu foi que do 4º pro 5º surgiu como Alana Indica, que eram indicações que eu fazia. Do 4º pro 5º eu fui num café. E daí pra frente, tudo mudou. Que aí eu queria ir num café, aí eu queria ir no outro café, aí eu queria gravar, e eu fui atrás de parcerias, e as parcerias foram surgindo, e eu fui tomando gosto por aquilo ali, e eu queria contar mais histórias, eu queria viver mais, e fui conhecendo mais pessoas, e fui amando mais estar no digital, mergulhei, entrei para esse universo. Nesse preâmbulo ali, eu encontrei o Iezer, que foi eu falo que foi meu mentor, mas na verdade eu fiz um curso com o Iezer, Nova Moeda, me apaixonei ainda mais pelo digital, continuei no digital, continuei. Quando eu vi, já tinha ganhado corpo, eu já estava estudando mais, já estava aprendendo mais, e mais do que estudar, eu vivo o digital.
Então, se eu quero ensinar para alguém, é porque eu testei aquilo. Então, o que um dia foi um hobby, hoje é o meu hobby / muito trabalho. Que foi onde me levou para as parcerias, para as marcas, para ser embaixadora, para representar e para ir em vários lugares. Foi algo que surgiu para mostrar essa Alana que ganhou força. Uau, Alana. Agora, traz um pouquinho, você falou um pouco até da trajetória da construção de uma marca, que é a sua marca pessoal. Traz para mim a diferença. A gente consegue discernir, dividir marca pessoal de identidade, né? A gente usa os dois juntos, a construção do meu branding. Como é que é isso? Né? Então, é possível dividir? Tem como eu separar minha marca pessoal ou a marca do meu produto, do meu negócio, da minha identidade? Tem como separar a sua marca da sua identidade, mas não tem como... Não, tem como separar a sua identidade da sua marca, mas não tem como separar a sua marca da sua identidade. Vou trazer um exemplo que vai ficar mais fácil. Quando você vem para esse digital e você vai se expor ali, você quer falar de uma marca pessoal, não tem como. Porque senão você cria um fantoche que uma hora não vai se sustentar. Agora, quando a gente fala de uma identidade sem a marca pessoal, aí eu tô te falando do seu jeito, na sua casa, com seus amigos. E isso é o você sem a sua marca pessoal. E isso, querendo ou não, a gente precisa ter consciência para que a gente não acabe em todos os lugares trazendo só a marca pessoal. Porque antes da marca pessoal existe uma pessoa. E aí a marca pessoal e trazer isso para o digital é uma somatória. Mas a gente nunca pode esquecer da simplicidade do ser eu. E do ser eu, aquele ser eu em casa, com o cabelo bagunçado, com uma roupa velha, sentado no sofá com um balde de pipoca e rindo da vida. Às vezes, muito disso não vai para o digital, que é o seu momento com você. Mas a sua marca pessoal precisa da sua identidade. Ela não existe sem. Uau. Alana, como é que faz para ser ousada? Ousada? É, porque precisa. A gente, né, que se reconhece como filho, a gente sabe que nós temos um espírito de coragem e ousadia. Só que a gente até sabe, mas às vezes não usa. Então, como? Como ser ousada? Porque precisa ser ousado para colocar a cara ali no digital e meio que se expor para o mundo. Conte-me sobre isso. Fabi, ser ousada é uma construção também, sabia? Porque lá a Brené fala, né, que a nossa vulnerabilidade é o nosso maior ato de coragem. Só que essa coragem, ela também precisa ser uma coragem que foi curada para que a gente consiga expor. E quando você realmente sabe quem você é, quando você se conhece, quando você conhece a sua identidade e você vai expor isso para o mundo, não importa o que vão comentar. Se você sabe quem você é, não importa. E aí, o expor já fica algo tão natural, porque assim, eu vou contar algo que é a minha vivência que eu vi. Fui lá, postei, compartilhei. Alguém achou ruim? Tudo bem ele achar ruim, porque não faz parte da vivência dele, mas é a minha história. Então, assim, essa coragem, essa ousadia vem de uma certeza de saber quem é. Não tô falando que todos os dias são fáceis, não tô falando que um comentário pode ser que você não fala, eita, pode acontecer sim. Porém, a nossa voz e o nosso eu e a nossa entrega de entender quem nós somos não vai variar por causa disso. Então, essa ousadia, essa coragem vem muito de entender quem nós somos. Quem nós somos, imagem e semelhança de Deus. Quem nós somos, forjados nele. Então, bora usar isso e continuar daí pra frente. Alana, outra pergunta capciosa. Você já levou hate? Já. E aí, como foi esse primeiro contato? Porque eu já ouvi dizer que você quer saber se você tá crescendo, comece a levar hate na internet, não é? E aí, como foi esse primeiro contato? Foi muito? Acho difícil, gente. Foi muito. Então, conta como é que foi esse começo ali. Na verdade, olha que loucura. Eu levei muito hate, não foi na plataforma que eu mais uso hoje. A que eu mais uso é o Instagram. Eu levei no concorrente. Aí, foi um vídeo muito legal, um vídeo em que tava, assim, o ápice da criatividade, que é um que eu falo assim, quem quer faz a arte acontecer, e eu me pinto no vídeo. E aí, esse vídeo, ele tem 12 segundos, Fabi, 12 segundos. Teve várias mensagens, de louca pra baixo, tudo. E aí, no início, alguns eu apaguei. Depois, eu dei risada. Aí começou gente a me defender. E aí eu falei, caraca, o pessoal tá aqui, ó, exalando criatividade e humor. Deixa eles viverem. Mas ali, eu acho que os primeiros 20 comentários que eu acompanhei, desses 20, 15 era hate.
Aí eu falei assim, não vou ver mais, não vou apagar mais, vou deixar aqui viver, eu não recebo notificação daquele aplicativo. E aí, deixei lá. Depois, tudo acalmou, eu continuei seguindo. Depois, me pintei mais umas 3, 4, 5 vezes e segui. Por quê? Porque aquilo ali não... São pessoas que nem conhecem a gente. Sim. Que estão na casa delas querendo tirar a paz de mim, da minha casa. Não vão, não. Não vão, não. E é sobre isso. Se você não sabe nem o que você quer, onde você quer chegar, você vai se desviar por um comentário. O comentário do outro, a opinião do outro, é só a opinião do outro. E é baseado na crença dele, no que ele vivenciou e naquilo que ele acredita. E aí, assim, né, a pessoa é ousada o suficiente de ter coragem de expor aquilo ali, porque, né, tem a barreira, né, do digital. Então, parece que o digital virou uma terra, né, não tem aquela coisa da ética e da moral no digital, né, mais ou menos assim. Só que a gente precisa estar muito firmado mesmo na identidade e saber o que quer, saber onde quer chegar. Então, saber quem é o pilar, né? Agora, você precisa saber onde que você quer chegar. Você vê ali nas suas consultorias, que eu quero embarcar um pouco nas suas consultorias, a gente vai falar sobre gastronomia, sobre moda? Sim, porque tem tudo a ver com a Alana, a criativa, né? Então, Alana, traz um pouquinho aqui para mim como você começa ali a pensar os seus projetos ou projetos das pessoas que você dá essa consultoria. Como é que nasce, né? Uma consultoria com você, como é que é? Onde é que a pessoa te acha? Então, vamos falar sobre as suas consultorias. Maravilha, Fabi. Quando que surgiu a vontade de guiar? Porque um consultor é uma pessoa que vai guiar num caminho e facilitar e dar velocidade para o outro, né? Olha só, surgiu muito de feedbacks que eu tive de pessoas que falaram assim, Alana, eu não gravava. Eu encontrei com você naquele encontro e eu tô gravando. Olha só, tô editando. Me ensina só como que eu faço essa parte aqui, porque eu comecei e não deu certo. Nossa, você tinha razão. Eu fui lá, fiz stories, consegui fazer uma venda a partir daqueles stories. Então, é muito de uma primeira conversa. E nessa primeira conversa, eu vou entender as dores. Eu vou entender o que paralisa. Eu vou entender os medos. Eu vou entender as desculpas iniciais que travam para que a gente possa ir para o próximo passo. E o próximo passo é de acordo com o que você sente. Por exemplo, eu tenho uma que é minha amiga, que quando a gente começou, nós éramos assim, cliente e profissional. Ótimo. E ela tinha pavor, Fabi, pavor da câmera. Hoje ela grava story. E assim, eu sempre brinco que a câmera eu colocava longe da gente. A gente sentava numa mesa de café, a câmera ficava na outra mesa. E aí eu vim trazendo, o celular no caso, né? Vim trazendo o celular para perto de nós, a ponto de hoje ela gravar story, ter lançado um livro em coautoria. Muito disso veio de testes. Então essa consultoria ela nasceu de observar o mundo e ver o que eu já transformava. E a partir dessa transformação, tornou algo que eu possa impactar ainda mais a vida das pessoas. Fazer com que as pessoas percam esse medo. Porque o mundo precisa ouvir o que você tem a dizer, precisa ouvir a sua história, precisa ouvir a sua transformação. O vídeo que não é postado é uma história que não é impactada. Uau. E às vezes é a que mais deveria ser ali colocado, né, para tocar outras pessoas e você não fez, você guardou na gaveta, né? Só que algo que é falado também no livro A Grande Magia. Se você não executa, alguém vai executar. E você vai ficar sabendo e vai dar um arrependimentozinho. Né? Isso acontece, é muito natural. Né? E aí vai haver uma outra oportunidade. Né? Alana, vamos lá. Teve um vídeo seu que você fala sobre metas. Que a meta não faz realizar coisa nenhuma. Isso é muito fato. Então, conta pra gente. Meta faz realizar alguma coisa? Meta não faz. Meta não faz, gente. Não faz a gente realizar. Isso é tão legal que eu recebi um convite para fazer uma mini performance. Eu recebi esse convite para fazer essa mini performance lá. E aí eu falei pro pessoal, né? Falei, gente, não façam metas para 2025. Aí todo mundo... Falei, não façam. Sabe por quê? Se a gente não fizer ações, não é que necessariamente você não pode ter a meta. Tenha. Mas tenha a ação antes da meta. A Alana hoje só é influenciadora, eu só tô aqui conversando com você, porque um dia eu fiz a meta de um vídeo toda sexta-feira. Só que se eu tivesse escrito e colocado na minha parede um vídeo toda sexta-feira, mas na primeira sexta-feira eu não gravasse porque choveu, na outra eu não gravasse porque o cenário não estava ideal, na outra eu não gravasse porque o livro que eu queria eu descobri que não tá mais na estante, eu não queria começar. Então a ação é... Beleza, eu tenho a meta de sexta, eu vou fazer com o cenário que tem, do jeito que tem, da forma que tem, pra então, quem sabe, nesse processo, a gente não se reinventa.
Então, é começar. Ter essa ação de fazer. É isso. Então, já começa aí. Para você ter ações, você precisa saber quais são os objetivos. Meta, na verdade, são objetivos. Só que a ação é o que concretiza. Então, pode sonhar? Sonhe como uma criança. A gente precisa colocar tudo no papel. O Elon Musk, ele sonhou, né? Provavelmente que lançaria foguete. O foguete agora dá ré, que a gente não pode mais nem usar isso. Né? Porque a gente falava, foguete não dá ré, agora dá, gente. Porque alguém sonhou. Então, provavelmente ele sonhou, mas ele foi lá, acreditou, passou um monte de vergonha, um monte de hate, mas ele realizou. A gente só realiza ação. É só... a gente precisa traçar ali um caminho e o como vai fazer, né? O como. E às vezes a gente não tem o como, por isso que a gente precisa pegar pessoas que já estão à frente. E a Alana é uma pessoa assim. Alana, a gente falou da Alana comunicativa, a gente falou da Alana ali, que dá voz para as empresas, só que a Alana moda. Gente, os vídeos dela, como assim? Conta pra mim, de onde surge as ideias? Você fez alguma consultoria? São vozes da sua cabeça? Como é que você se prepara? Há uma preparação ou não? Para que você pense naquele look que você monta. Ela faz um Get Ready With Me absurdo. E você tá ali vivenciando, esperando cenas do próximo capítulo. Como é que você faz? Surge na hora ou você se prepara, cria ali toda uma roteirização? Surge na hora. Meu Deus. Não tem volta. Esses arrume-se comigo surgem na hora. Assim, cada arrume-se é tão divertida porque também surgiu a partir de uma ação que eu me propus a criar esse ano. Eu queria ter começado a gravar Arrume-se Comigo desde 2024. E aí eu comecei com uma série de desculpas. É por isso que eu te falo que o medo, ele não pode me parar. Porque ele chegou a falar... Eu cheguei a dar voz pro medo no sentido de falar assim... vou começar mês que vem. Aí eu falei... bem, se eu te falar... 2025 é nossa, a gente vai gravar Arrume-se Comigo. Então, foi a meta/ação que eu já comecei a fazer. E não tem roteiro. É muito assim... Vou começar, vou fazer... Tanto que... Tem horas que dá muito errado. Ontem eu troquei de saia. Aí tem dia que eu falo, caraca, eu vou ter que trocar de brinco. Isso aqui não funcionou. Só que é aquele momento que a criatividade fala, vem cá, você tem aquela outra opção. E uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre falo, é deixe o seu subconsciente trabalhar. Meus looks só funcionam. Eu nunca fiz consultoria de cor, nada. Porque eu aprendi a olhar e ver, olha, essa cor combina comigo. Como que eu descobri isso? Gravando story, que aí eu gravava com uma... Tem um vestido meu que eu sou apaixonada. É um rosa que eu fico horrorosa, que ele mostra todas as minhas manchas. Não tá na minha paleta, entendeu? Mas eu amo aquele vestido. E aí um dia eu tava gravando com ele, troquei, coloquei uma blusa azul. Nossa, eu passei a semana inteira de azul. Que eu falei, agora vai. Só que aí, a partir dessas construções, eu fui descobrindo que dá certo. E quando eu falo pra dar voz pro nosso subconsciente, na minha cabeça eu monto os looks. E dá super certo. Na vida real, não é bem assim que funciona, entendeu? Só que eu vou juntando, vou montando, vou criando. E todo esse processo vem dessa confiança, de deixar mesmo trabalhar. Tanto que, quando eu vou comprar uma roupa, eu já acostumei tanto a pegar uma outra peça e ir juntando, que eu compro azuis muito próximos, que eu compro verdes muito próximos. E a hora que eu vou montar o look, dá muito certo. Como se eu tivesse comprado junto, mas eu não comprei junto. Mas isso é porque deixa livre pra criar, deixa livre pra fazer, deixa livre pra montar. Não vai dar certo sempre. Reinventa. Se tiver que usar maiô no lugar de blusa, usa. Se tiver que usar saia como vestido, usa. Se tiver que usar 2 vestidos, igual foi o último e nenhum era vestido, usa também. Então, assim, por quê? Porque isso te permite. E se você deixa seu subconsciente trabalhar, deixa mesmo. Eu costumo dizer também que, assim, várias vezes, teve uma vez que eu tava saindo de casa. E aí Deus me fez voltar e trocar de roupa. E eu não entendi, Fabi, eu não entendi o motivo. E o Senhor falou, troca de roupa. E eu, Deus, mas tá quente. Ele, mas é pra pôr jaqueta. Fabi, eu saí de casa com uma jaqueta que eu tinha customizado. Isso tem um tempo já. Saí de casa. Quando eu chego na igreja, o Senhor fala, pronto, agora entrega pra Ele. Porque não era pra ficar comigo. Então, assim, também é muito de entender... Deixa o Senhor te guiar, deixa esse subconsciente também, no sentido das combinações que pode fazer acontecer. E aí surge o Arrume-se Comigo. É isso, gente. Então, ela passou aqui chaves importantes. Primeiro não tenha medo de ousar. Segundo, teste. O problema é que a gente tem medo de testar. A gente até tem a ideia, mas tem o tanto medo de falhar
e eu acredito que tá na parte da comunicação também, que a gente vai falar sobre comunicação, a gente tem, é do ser humano, a gente tem medo de falhar, porque não é nem o medo do falhar, é o medo do julgamento do outro. Então, não testa. Às vezes tem uma roupa que gosta, você falou, fica horrorosa, será que fica tanto assim? Né? Mas às vezes não coloca algo que se sente bem com medo do outro falar. Então, o medo do outro, ou o medo do julgamento, ou da comparação, significa não estar firmado na sua identidade. Então, quanto isso está te paralisando hoje? Então, começa a olhar, começa a rastrear. Às vezes a pessoa não sabe nem o que gosta. Né? Então, o que você gosta? Como é que você se sente bem? Teste. Eu tô abismada aqui que você não fez consultoria, mas tá tudo bem. Né? Imagina se fizer, o que vai acontecer? Né? Então, ouse. Eu vou dar um exemplo aqui. Alana, eu fiz 3 consultorias já. 3. Aí, eu sempre fiz na intenção de que não desse a paleta que tinha dado. Que a minha é a mais arregalada que tem. Que é a mais colorida, de cores mais vibrantes. Eu, Fabi, não consigo usar. Então, é como se eu tentei e eu me perdi. Eu não me sentia confortável, eu não me sentia bem com algo que falaram que era. Alguém criou isso, né? Não, você use aquilo e você se prende numa caixinha e fica ali. Eu me sinto bem com cores sóbrias. Faz parte da minha identidade. Eu sou assim. O dia que... é só olhar, gente, os vídeos anteriores. Uns que eu tô mais colorida. Eu não tô tão livre como eu estou nos outros, onde eu me sinto melhor. Então, observe-se. Você tem que se observar. Aonde você se sente leve? Né? Isso é para tudo. Como eu faço uma coisa na vida, eu faço todas as outras. Se a Alana ela tem essa capacidade, essa personalidade criativa, é porque ela testou, porque ela poderia ter colocado numa caixinha. Né? Óbvio, ela teve os apoios ali da família, mas se ela não soubesse quem ela teria se trancado, porque provavelmente no decorrer da sua jornada você escutou alguém. Você não deveria se vestir assim. Nossa, Alana, tudo isso de curso, pra quê? O quanto somos julgados? Mas a gente só vai ser julgado principalmente por quem não sabe quem é. Né? Quem julga, porque é mandamento, a gente não tem que julgar. Quem julga, ele julga baseado no seu mapa. Né? E aí, quando você tem essa ciência, você consegue até exercer mais compaixão pelo outro. E aceitar a opinião do outro, como a gente já falou aqui. É só a opinião do outro. Então, segue igual a Alana, aprenda isso, teste. Tenha a ideia, execute. Né? Trace metas, mas haja. Meta/ação, adorei. Sempre, 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 sempre. Meta e ação, meta e ação. Assim. E o mais divertido também, quando eu falo de testar, é realmente, quando você traz essa ideia de testar, Fabi, é realmente testar. Testar a ponto de ter um vestido, olhar e falar, não é um vestido, é melhor como saia. Sabe? Porque isso é teste. E o teste te transforma. Uau. É isso. Então, usem, apliquem na vida de vocês. Então, reassista esse episódio e já comenta aqui com a gente. O que você tá achando? O que mais te impactou? A gente tá chegando na reta final da nossa gravação, só que não deixe de comentar. E coloca ali pra gente o que você gostou mais desse vídeo para que a gente traga a Alana aqui de novo, não é? Alana, agora eu quero saber como é que surgiu a comunicação na sua vida. Você não é nada comunicativa, né? Não é nada influente. Então, como surgiu? Porque hoje, gente, ela não falou aqui, mas ela é facilitadora, ela ensina comunicação, ela ensina ferramentas, porque comunicação é uma ferramenta poderosa e temos várias ferramentas dentro da comunicação. Então, Alana, como surgiu essa vertente aí? Alana, facilitadora. A professora. Fabi, eu sempre fui comunicativa, sempre. A minha mãe é professora, minha tia é professora, então desde a barriga eu escutava minha mãe dando aula, né? E aí, desde pequena, minha tia também sempre me ensinou. Ela gosta de contar uma história que eu era bem pequenininha, mas a gente tinha um jogo de letras. E quando eu queria fazer xixi, eu buscava o X pra mostrar, entendeu? Então, assim, sempre foi muito comunicativa. Eu sempre tive esse lado muito comunicativa. E aí, o que aconteceu é que eu sempre fui muito alimentada nele também. Sempre teve essa oportunidade. Na escolinha com a minha mãe, sempre, sempre. E aí, quando eu fui pra escola, que eu saí da escola da minha mãe e fui pra escola, lá eu dava aula pros meus amigos. Inclusive, amigos que estão assistindo, eu cobrava de vocês. Eu tenho um amigo que ele morre com isso. Amigo, mas tá vendo? Virou médico. Enfim, a gente assim... Você cobrava? Você cobrava... Cobrar recurso mesmo, financeiro. Eu cobrava R$10. Maravilhosa, a Alana empreendedora.
Eu falava assim, vou colocar meus alunos. Aí eu pensava, aula de quê? Matemática. Eu dava todas as aulas. Teve amigos meus que estavam de aquela prova final, ia lá pra casa e eu fazia aula com eles. E eu tinha minha turminha pra eu dar aula. Então eu sempre gostei muito, Fabi. Sempre gostei de me comunicar, de falar. Só que eu sempre tive todas as ferramentas jogadas. Em que sentido? Pensa que eu tô num lugar e aí tá todas as ferramentas em volta de mim. Eu não sabia muito qual buscar. Era a Alana comunicativa, então eu buscava. Comunicadora ali, buscava. Quando eu conheci a Vox2U, lá eu peguei essas ferramentas, juntei elas, coloquei dentro de uma caixinha. E hoje eu sei abrir a caixinha, pegar a ferramenta. E eu sei que ferramenta eu vou pegar. Sempre entendi as ferramentas, mas eu nunca tinha dado nome para as ferramentas. O que a Vox fez foi dar nome e me ajudar a organizar dentro da caixa de ferramentas. Isso é muito bom. E eu tive a brilhante ideia, na terceira aula, de brincar de ser ousada. E falei pro meu facilitador que a próxima turma seria minha. Ele acreditou. Então, depois dessa grande ousadia com o Bruno Cunha, ele falou assim, Alana, quero te fazer o convite para você ser nossa facilitadora. E hoje, eu também ajudo pessoas a melhorar e aprimorar técnicas de oratória e também de comunicação. Uau! E é aquela coisa, a pessoa não tem medo de falar, ela tem medo de falhar, né? Então, a gente vem ali com medo do falhar, impedindo a gente de avançar, né? Alana, você falou algo muito importante, assim, que me marcou. Não tente, seja. Eu vi isso em algum lugar. Não sei se a gente falou, ou eu escutei, ou eu vi no seu Instagram. Fala um pouquinho mais sobre não tentar, né? Não tente, seja. Conta mais um pouquinho pra gente sobre essa frase de efeito sua. É o seguinte, se a gente só tentar, a gente vai ficar sempre no lugar da tentativa. Quando eu falo que nós somos criativos, você é criativa, nós somos criativos. Então é o seguinte, não tenta não, seja. E por favor, seja criativo, seja ousado. Então não tente, seja livre, seja colorido, seja você, seja. Então chega de só tentar, precisa tentar, mas também tá na hora de ser. Então não tente, seja. E por favor, seja autêntico, seja ousado, seja criativo, seja você e exale o que você tem de melhor. O mundo precisa disso. Quais são as maiores desculpinhas que você escuta, assim, das pessoas que te contratam? Ou dos seus alunos na comunicação? Porque é tudo muito parecido, né? Ou até ali de pessoa que fala, Alana, eu vi teu vídeo aqui, eu não consigo me vestir assim. Quais são as maiores desculpinhas justificativas que você escuta por aí? Medo de ser julgado. Medo de não dar certo. O mais bizarro é o medo de não dar certo. Porque é aquele que realmente ele nem tentou. Então, ele tem um medo de não dar certo porque na cabeça dele não vai dar certo. Tem aquele que ele não ficou nem na tentativa. Nem foi. Então, medo de não dar certo, isso é muito... Assim, pra mim é o pior de não dar. Aí tem, claro, esse julgamento. Tenho, isso não combina comigo. Não combina. Nunca tentou, mas não combina. Disse que não combina, então... Como que a gente vai saber? Nunca comeu jiló, mas é ruim. É igual o meu caso. Eu olho pro jiló e falo, cara, eu não vou com você, entendeu? A gente não é amigo. Então, assim, por quê? Porque, na verdade, nunca se permitiu fazer isso. Então, as maiores desculpas é o medo, sempre, e o não tenho isso, não tenho aquilo, então não vou começar. Uhum. E aí, o que eu sempre falo é, não tem a luz ideal? Usa a luz do sol. Todo mundo tem a luz do sol, você tem a luz do sol, todo mundo tem a luz do sol. Dá pra fazer. Não tem o microfone ideal. Tem um quarto que dá pra fechar as portas, gravar ali dentro, uma parede branca. Os meus arrumes comigo são feitos em uma parede branca. Com a luz natural do sol que entra na minha janela. Eu nem ligo a minha ring light pra fazer arrumes comigo. Então, assim, não tem. E, normalmente, as desculpinhas são medo... E assim, claro, cada um tem medo, tem seus traumas. Tudo bem, a gente consegue trabalhar isso, melhorar isso, aprimorar. Mas eu também acredito que o não tentar e o não ter a ferramenta são as maiores desculpas. Uau! Gente, a Alana, ela tá sendo a Capitã Nascimento do digital, né? Mais ou menos. Gente, você não vai ter a desculpa, você não vai conseguir. É faca na caveira. Mais ou menos assim. Então, olha pra tua vida. Quais são as áreas da sua vida que você tá dando desculpas, né? Então, você já consegue, a partir do que a gente tá falando aqui, já olhar e aplicar, né? Então, aplique, né? Não é tentar, faça, né? Seja... E tem uma frase que eu gosto de falar assim, quem quer não consegue nunca, né? Você tem que, de fato, traçar um plano para que você trace ações para você realizar. Às vezes a pessoa fica, eu quero tal coisa,
Quando? Coloca data. Uma das coisas que eu vejo muito, Alana, as pessoas não colocam data. Se você não colocar data, a nossa mente, ela é naturalmente procrastinadora. Se você colocar, vou entrar em contato com a Alana, coloque o dia, né? Porque o risco de você procrastinar uma ação diminui, assim, consideravelmente, não é? Alana, você ama comunicação, você ama moda, e como é que entrou essa parte de você representar tantas empresas da gastronomia aqui de Goiânia? E é só de Goiânia que você representa ou já tem fora daqui? Tem fora daqui. Uau, então conta pra nós. Lembra que eu trouxe a ideia de que eu, no quarto ou quinto, já estava num café? Sim. A partir dali, eu comecei a ir em cafés e cafés e cafés. E, na verdade, tinha um café num container na esquina da minha casa, que eu era apaixonada. E eu ia nesse café e tal, só que uma vez eles não aceitaram collab Não aceitaram collab. Aí eu fiquei assim, gente, não aceitaram collab, mas tudo bem. Pensei, vou continuar vivendo a minha vida. Só que aí eles abriram depois uma seleção para influenciadores. E eu nem sabia. E alguém que viu meu vídeo mandou para lá, disse que me queria como influenciadora. Então, eu me tornei embaixadora da Mais Um Café, que é uma franquia a nível Brasil. Uau. Inclusive, eu estive em Curitiba, conheci a sede, foi maravilhoso. E aí as pessoas às vezes pensam assim, nossa, mas olha lá, influenciadora, por isso que tá ali. Meu amor com a Mais Um Café começou quando tinha um container na esquina da minha casa. E você ainda levou um belíssimo não. Exatamente. Não aceitamos collab, meu amor. Então, assim, pra mim, hoje, olhar pra isso, eu fico muito feliz. E isso tudo também foi potencializado com o Prime Gourmet, que é um aplicativo de experiências gastronômicas, que hoje eu sou parceira, inclusive tem cupom de desconto para quem quer assinar, e me fez conhecer muito da gastronomia, fez com que eu conhecesse mais lugares, mais cafés, mais restaurantes. E isso tudo foi uma soma. Maria Café também surgiu nessa, de conexões, encontros. Uma amiga foi lá, falou de mim, eu entrei para lá e quando eu vi, eu estava ali apaixonada ainda mais por esse universo. Gente, outra chave. Seja apaixonado por aquilo que você faz. Se você for, não tem outro final que não seja sucesso, né, Alana? Sim. Alana, onde é que a gente te acha? Deixe suas redes aqui. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. Onde é que a gente te acha? No Instagram é Alana com 2 L's, Alves e um Z no final. Vou deixar o Instagram, porque é onde tem todo o conteúdo. E para quem quer conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, marcar um café, pode me chamar no direct. É isso, gente. Que conversa gostosa, né? Deveria ter durado mais de 1 hora. Alana, você já conhece o nosso bate-bola rápido. Então, a gente tá indo aqui pro bate-bola rápido. Eu vou falar uma palavra e você fala aquilo, a primeira coisa que vem no seu coração. Criatividade. Paixão. Plenitude. Deus. Digital. Amor. Moda. Criatividade. Um livro. A coragem de ser imperfeita. Identidade. Jesus. Comunicação. Vida. Alinhamento. Você. Aê! Alana, obrigada. Foi uma delícia ter você aqui, né? Então, a Alana já esteve aqui antes. Esse episódio com ela tá incrível. Então, coloca aqui nos seus comentários o que você mais gostou. O que mais te impactou e qual foi o maior aprendizado. Só que para todo aprendizado, você precisa tomar uma decisão e ter ações, que é a nossa palavra-chave, acredito eu, desse episódio. Alana, obrigada. Ah, não, gente, mostra aqui a unha. Colorida. Adoro, gente. Não tem como ficar sem. É um pouco da minha identidade aqui também. É sobre Combina, isso. tá? Combina com a roupa. É isso, Alana. Obrigada. Eu e a gente agradeço. se vê até a próxima. Até a próxima. Tchau, Obrigada, tchau, gente. Tchau, tchau.